Cyber Report no ar. Hoje, 12 de julho de 2026, o ranking é iFast. Em 15 segundos, o movimento anti-IA cresce no Bay Area em meio a medo existencial e tensão entre ativistas. A disputa envolvendo Apple pode atrasar por anos as ambições de hardware da OpenAI, e pesquisadores combinam inteligência artificial e computação quântica para gerar novos peptídeos. Por que isso importa? Porque a inteligência artificial está deixando de ser só chatbot, ela agora mexe com protestos, hardware, biotecnologia, famílias, privacidade, medicina e governança. Neste episódio eu separo fato confirmado, análise e incerteza, sem extrapolar além das fontes. Transparência do pipeline. Tentei extrair 5 URLs principais com a ferramenta web do ambiente de Chrome, mas ela retornou firecravu não configurado em todas. Pela regra de resiliência, não abortei por fonte ruim. Usei o JSON confiável coletado pelo script priorizando TMM, Wired e TechCrunch. As imagens deste build são artes locais abstratas, sem texto, logos ou marcas, como fallback estável e seguro para direitos autorais. Notícia 1. O movimento anti-IA cresce no Bay Area em meio a medo existencial e tensão entre ativistas. Fonte, TMM. URL, https://www.tmm.com/260712/P4, jogo da velha a 260712P4. Fato confirmado pelo coletor. A look at the growing anti-AI movement in the Bay Area, as the disappearance of Sam Kirshner, co-founder of a hardline activist group, has the movement on edge. O resumo coletado diz, Zushai Linson Wall Street Journal, a look at the growing anti-AI movement in the Bay Area, as the disappearance of Sam Kirshner, co-founder of a hardline activist group, has the movement on edge. The resistance to artificial intelligence is growing over fears about human extinction, but one activist disappearance has the movement on edge. Esta é a manchete principal porque mostra que a pauta de inteligência artificial saiu da camada de produto e entrou no campo de risco social, governança e segurança pública. O TMM resume reportagem do Wall Street Journal sobre o crescimento de um movimento anti-IA no Bay Area, motivado por medo de extinção humana, e sobre a tensão após o desaparecimento de Sam Kirshner, cofundador de um grupo ativista mais radical análise. O fato relevante para empresas e reguladores não é tratar todos os críticos de inteligência artificial como iguais, mas entender que uma tecnologia percebida como existencial pode gerar mobilização, protestos, pressão sobre data centers, laboratórios, fornecedores. Para quem constrói inteligência artificial, isso aumenta a necessidade de transparência, canais de contestação, avaliação de riscos e comunicação pública menos triunfalista. Incerteza. O João traz um resumo de agregador, não afirma detalhes investigativos além do que foi coletado. Notícia 2. A disputa envolvendo Apple pode atrasar por anos as ambições de hardware da OpenAI. Fonte, TMM. URL, https://www.tmm.com/260711/P9, jogo da velha a 260711P9. Fato confirmado pelo coletor. Apple's lawsuit could see the track OpenAI's hardware aspirations for years, or possibly forever, as the startup gets into yet another controversy and mass divorce. O resumo coletado diz, MG Segler, Spiegels, Apple's lawsuit could see the track OpenAI's hardware aspirations for years, or possibly forever, as the startup gets into yet another controversy and mass divorce, if their lawsuit is successful, that ChatGPT device may be no more. We all know the old saying, don't poke the bear. Aqui o tema é estratégia de plataforma. O item do TMM aponta análise de MG. Segler dizendo que uma ação da Apple pode desviar, atrasar por anos ou até inviabilizar ambições de hardware da OpenAI. Em meio a mais uma controvérsia e separação complicada. Análise. Hardware de inteligência artificial é a próxima fronteira depois de chatbots e apps. Um dispositivo nativo de inteligência artificial poderia controlar voz, contexto, câmera, agentes e serviços em tempo real. Mas hardware exige cadeia de suprimento, propriedade intelectual, desenho industrial, privacidade e confiança. Se disputas jurídicas travarem o caminho, a OpenAI fica mais dependente de smartphones e plataformas controladas por Apple, Google e Microsoft. Incerteza, processo e análise não são resultado final. Trato como risco estratégico, não como morte confirmada do produto. Notícia 3. Pesquisadores combinam inteligência artificial e computação quântica para gerar novos peptídeos. Fonte, Wired. URL, https://www.wired.com Story, Scientists using AI and Quantum Computing to generate new peptides. Fato confirmado pelo coletor. Cientistas Side Hustle?
Use inteligência artificial and quantum computing to generate new peptides. O resumo coletado diz: Researchers cobbled together fund and team to show how quantum computing could aid in the development of drugs to help underserved populations and combat rare diseases. Esta pauta junta inteligência artificial, ciência e infraestrutura computacional avançada. A Wired relata pesquisadores usando inteligência artificial e computação quântica para gerar novos peptídeos, com foco em desenvolvimento de medicamentos para populações subatendidas e doenças raras. Análise: peptídeos são blocos biológicos importantes, e o espaço de possibilidades é enorme. Inteligência artificial ajuda a propor candidatos. Computação quântica pode, em tese, modelar interações químicas difíceis para máquinas clássicas. O ponto prático é que pesquisa biomédica está virando um problema de software, dados e computação. Para o público, isso promete ciclos mais rápidos de descoberta. Para a segurança, exige validação experimental, rastreabilidade e cuidado contra hype. Incerteza: não trato como medicamento aprovado. É pesquisa e geração de candidatos. Notícia 4. A OpenAI mira famílias, cuidadores e idosos para levar o ChatGPT mais fundo para dentro de casa. Fonte: TechCrunch. URL: https://t-crunches.com/2026/007/1/OpenAI-bets -as-deper-into-oziodes/. Fato confirmado pelo coletor. OpenAI Bates on Families as ChatGPT goes deeper into oziodes. O resumo coletado diz: ChatGPT is hiring a dedicated product manager to build experiences for families, caregivers, and older adults, according to a job posting. A TechCrunch informa que a OpenAI contratava ou buscava um gerente de produto dedicado a experiências para famílias, cuidadores e adultos mais velhos. Análise: isso sinaliza uma mudança importante. ChatGPT não quer ser apenas ferramenta de trabalho ou estudo, mas assistente doméstico. Famílias envolvem menores, privacidade, consentimento, memória, aconselhamento, educação e cuidados. Idosos e cuidadores adicionam sensibilidade médica e emocional. Se a inteligência artificial entra nesse espaço, ela precisa de limites claros, controles parentais, explicabilidade, logs acessíveis e escalonamento para humanos. Incerteza: uma vaga de produto é sinal de direção, não lançamento público de recurso específico. Notícia 5. A Yosemite de Reed Jobs usa a inteligência artificial como parte central da tese para acelerar biotecnologia contra câncer. Fonte: TechCrunch. URL: https://t-crunches.com/2026/07/1/Reed-Jobs Hater Talk About Curing Cancer Day His Last Name Fato confirmado pelo coletor. Reed Jobs would Hater Talk About Curing Cancer Day His Last Name. O resumo coletado diz: When we last sat down with Jobs at TechCrunch disrupt nearly 3 years ago. His firm Yosemite was brand new and biotech was still reeling from its post-pandemic crash. Now the venture outreach has a team of 17. A cluster of blockbuster drugs are all losing patent protection in roughly the same window, creating all kinds of new opportunities. And intelligence artificial has gone from a curiosity to, in Jobs' words, a huge part of what Yosemite does. It didn't expect Yosemite to be moving this fast aside. Esta notícia amplia o tema de inteligência artificial em biotecnologia. A TechCrunch relata que Reed Jobs prefere falar sobre curar câncer e que sua firma Yosemite cresceu. O resumo também diz que a inteligência artificial passou de curiosidade para parte enorme do que a Yosemite faz. Análise: Venture Capital em saúde está se reorganizando ao redor de modelos capazes de analisar literatura, priorizar alvos, desenhar moléculas e acelerar ensaios. A oportunidade é grande, principalmente com patentes de medicamentos importantes expirando em janelas próximas. Mas saúde é um setor em que erro de modelo tem custo humano, portanto, inteligência artificial deve apoiar pesquisadores e clínicos, não substituir validação laboratorial, regulação e ensaios. Incerteza: o resumo não lista modelos, drogas ou resultados clínicos específicos. Notícia 6. A Apple atualiza recursos de segurança infantil no iOS 27. Fonte: Wired. URL: https://www.wired.com Story Apple Child Safety iOS 27. Fato confirmado pelo coletor. Here's how Apple is updating its Child Safety Features iOS 27. O resumo coletado diz:
Apple has announced several new child safety features coming soon to iPhones and other devices. Here's what's changing. A Wired relata que a Apple anunciou novas funções de segurança infantil chegando a iPhones e outros dispositivos no iOS 27. Análise. Embora não seja uma manchete puramente de inteligência artificial, segurança infantil cruza cada vez mais com classificação automática de conteúdo, privacidade on-device, detecção de risco e moderação. A atenção é conhecida: proteger menores sem criar vigilância excessiva, falso positivo ou brecha de privacidade. Para famílias, o valor está em controles compreensíveis, para empresas em transparência técnica e auditoria. Incerteza. Com o resumo disponível, não detalho mecanismos específicos. Notícia 7. Plataformas de hospedagem mudam a economia da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Fonte: TMM. URL: https://www.tmm.com/260712/P3. Jogo da velha a 260712P3. Fato confirmado pelo coletor. AirDNA. During the FIFA World Cup Group Stage, platforms such as Airbnb saw 52K mais new listings in US host cities, while hotel bookings fell short of expectations. O resumo coletado diz: Financial Times, AirDNA. During the FIFA World Cup Group Stage, platforms such as Airbnb saw 52K mais new listings in US host cities, while hotel bookings fell short of expectations. Hotel bookings fall short of expectations as price conciously fans opt to stay in American homes. Esta pauta entra como contexto tecnológico relevante, mas o material disponível é curto, por isso mantenho o fato confirmado e evito extrapolar. Resumo executivo. O dia teve menos anúncios técnicos profundos de inteligência artificial do que o ideal, mas foi forte em impacto social e estratégico. Primeiro, o crescimento do movimento anti-IA mostra que confiança pública virou parte da infraestrutura de inteligência artificial. Segundo, a possível disputa em torno do hardware da OpenAI reforça que controlar o dispositivo pode ser tão importante quanto controlar o modelo. Terceiro, inteligência artificial aplicada a peptídeos e biotecnologia mostra a convergência entre software, ciência e capital de risco. Quarto, o interesse da OpenAI por famílias e cuidadores exige uma discussão séria de privacidade, segurança infantil, memória e consentimento. Quinto, Apple e recursos de segurança infantil lembram que proteção e privacidade precisam andar juntas. Para quem acompanha do Brasil, a lista prática é: avaliar fornecedores de inteligência artificial por governança, não só por benchmark, exigir logs e controles de dados, testar assistentes domésticos com perfis restritos, separar conselho médico de informação geral, e desconfiar de promessas de inteligência artificial sem validação independente. Fato confirmado está nas fontes citadas. Análise é minha leitura editorial. Eu sou o Cyber Report. Até a próxima atualização pública sobre inteligência artificial, tecnologia e cibersegurança.